Para começar sobre minha apresentação sobre a IoT como apoio a métricas de monitoramento de temperatura em refrigeradores. Foi o tema que a gente pegou. E para começar, eu quero trazer a ideia, né? A ideia central do trabalho, né? Que é usar a IoT como uma ferramenta para monitorar a temperatura de refrigeradores. Então, como já diz, a proposta é bem prática. Em vez de depender da mediação manual, por exemplo, ou da sorte, a gente passa a ter um sistema conectado que acompanha tudo em tempo real. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter mais controle, menos riscos e um processo mais inteligente. E a IoT, ela entra como um apoio. Então, como assim um apoio? Ela automatiza essas tarefas e ela permite que qualquer alteração de temperatura seja percebida rapidamente. Então, o foco principal é monitorar a temperatura de forma automática com um custo curto, um custo barato. E que essa temperatura, né, seja percebida rapidamente antes que traga qualquer prejuízo para a empresa. Então a ideia aqui é mostrar como a tecnologia pode ajudar em algo simples, né, mas extremamente importante. Por que monitorar a temperatura é crítico? Quando a gente fala de temperatura, não é só um número. Ela está diretamente ligada à conservação de alimentos e medicamentos, por exemplo, né? Então, uma variação mínima pode estragar todos os produtos, pode causar perdas financeiras e até colocar a saúde das pessoas em risco. Então, o problema é que muitas pequenas empresas não têm condição de investir em sistemas caros de monitoramento contínuo. Então, elas acabam dependendo de verificações manuais, né, que, consequentemente, podem falhar ou serem feitas tarde demais. Então, por isso, monitorar a temperatura de forma constante é algo crítico, né? E também encontrar soluções acessíveis faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de uma empresa que ela é pequena, ela não tem esse valor aquisitivo alto, porém, acompanhar a temperatura é algo extremamente crítico, é muito importante ter isso de forma manual e com custo baixo, que é a proposta desse artigo. O que o artigo busca resolver? Então, o que o artigo busca resolver é que ele tenta, né, de certa forma, resolver exatamente essa falta de controle. Então, ele propõe um sistema de baixo custo, simples de montar e que funciona de forma automática. A ideia é medir a temperatura e enviar alertas quando sair do padrão. Então, é basicamente o que eu citei, né? Então, acaba evitando que o problema só seja percebido depois do prejuízo. E o mais legal é que o objetivo não é criar algo complexo ou caro, mas sim algo que pode ser adotado por qualquer pessoa ou empresa, mesmo sem experiência técnica. Então, o foco é a prevenção, né? Então, agilidade e facilidade do uso. Então, o artigo busca resolver um problema grande para pequenas empresas com custo baixo. Então, a base tecnológica da solução, então, para colocar tudo isso em prática, o projeto usa algumas tecnologias chaves. Então, primeiro, o conceito de IoT, né, que conecta o dispositivo ao ambiente digital. Depois, o protocolo MQTT, que é leve e rápido, ele é ideal para enviar dados de um dispositivo para a nuvem. E o sensor que eles usam é o DS18B20, ele é o responsável por medir a temperatura com precisão. E a plataforma Tago.io, ela organiza esses dados e ela cria visualizações e dispara os alertas para o sistema, né? Então essas combinações tornam o sistema distribuído, eficiente e capaz de trabalhar praticamente em tempo real sem complicações. Então a gente usa o protocolo MQTT, o sensor DS18B20, que é responsável por medir a temperatura, e usa a plataforma Tago.io, que é uma plataforma externa, não é criada pelos formadores do artigo, então é uma plataforma externa. Logo ali embaixo eu vou citar, né, no problema sobre essa Tago.io, né, que é a plataforma externa. Então, como o sistema ele foi desenvolvido, né? Então, o desenvolvimento começou com a montagem de um protótipo, usando o ESP32. Eu já tive a experiência com o ESP32 em um TCC, onde exatamente foi esse nosso foco, de automatizar uma casa, onde o foco era
usar sensores de fumaça, de umidade e, se eu não me engano, de umidade para chuva e para solo, né? Então, quando o solo estava seco, irrigava as plantas, sinal de fumaça, né? Ele já emitia o alerta, e de chuva ele fechava janelas e recolhia o varal, né? Então, na época é um sistema, é um protótipo, o ESP é um Arduino muito bom, que ele é um microcontrolador com Wi-Fi integrado. Então, depois que o sensor foi configurado para coletar as temperaturas, né, voltando ali para o tema, esses dados eram enviados via MQTT para a plataforma na nuvem. E foram realizados vários testes, né? Eles citam ali vários testes para garantir que as leituras estivessem corretas e que os alertas realmente chegassem e que o fluxo estivesse funcionando sem falhas. No final, né, o sistema ele foi integrado a dashboards visuais e ao Telegram, permitindo que o usuário recebesse notificação diretamente no celular de forma rápida e prática. Foi uma solução muito boa que eles usaram para evitar custos maiores, né? Então, como funciona o fluxo de funcionamento do sistema, né? O funcionamento é bem direto, né? Então, o sensor ele mede a temperatura dentro do refrigerador, né, do ESP32. Ele recebe essa informação e envia para a nuvem através do MQTT. E a plataforma Tag.io pega esses dados, compara com os limites definidos e ele verifica se tudo está certo. E aí, se a temperatura passar do permitido, ele dispara um alerta para o usuário, né? Então, todo esse processo é automático, ele não depende de alguém ficar verificando manualmente, e isso garante muito mais segurança e rapidez, né? Já os componentes e ferramentas do projeto, né? Os materiais usados no projeto são acessíveis a tecnologias e, ao mesmo tempo, eles são baratos. E a gente tem o ESP32 como peça central e o sensor DS18B20 para medir a temperatura, né? E o MQTT como protocolo de comunicação. O Tag.io ele só serve para monitorar os dados e o Telegram para os alertas, né? E além disso, o Yoki ele foi usado para simular o ambiente antes de montar tudo fisicamente. Que claro já economiza possíveis erros, né? Então, se de repente você compra ali o ESP32, o sensor, e eles não se conectam por algum motivo específico, é uma perda de dinheiro, né? Então ali acaba sendo um ambiente para poder testar sem precisar comprar nada, né? E a pergunta é, né? O sistema funcionou? E a resposta é sim e muito bem. Então o sistema funcionou muito bem, né? Ele conseguiu monitorar a temperatura em tempo real. Ele enviou alertas por diferentes canais e apresentou um dashboard bem claro e funcional. E isso dá ao usuário a chance de agir imediatamente se algo sair do normal, né? Ah, e principalmente, né? Além disso, o custo total foi de apenas R$ 197,02, mostrando que não é preciso gastar muito para ter um sistema eficiente. Então, o resultado final foi positivo, funcional e principalmente acessível, né? Já que estamos falando de pequenas empresas. Pontos fracos e oportunidades futuras. Então, como todo projeto, ele também tem limitações. Então, o principal ponto fraco é a dependência do Tag.io, que é a plataforma externa, como citei anteriormente, que pode exigir pagamento para recursos complexos do MQTT. Então, isso pode limitar o uso a longo prazo, né? Como oportunidade futura, o artigo sugere desenvolver uma plataforma própria, eliminando essa dependência, né? E até aplicar inteligência artificial para prever falhas antes que elas aconteçam, criando um sistema ainda mais inteligente e preventivo, né? Como eles estão dependendo do Tag.io, que é um sistema externo, o Tag.io pode fazer o que bem entender, e como eles estão dependendo do Tag.io, isso pode quebrar o sistema. De certa forma, eles têm essa lacuna entre o Tag.io e o sistema Arduino que eles usam para monitorar a temperatura. Então, o principal é poder fazer essa plataforma para eles interna, né? E a análise pessoal do artigo, né? Então, na minha opinião, né? Então, vou falar assim de forma mais livre. Então, na minha opinião, o artigo ele é muito relevante para a área de IoT, né? E sistemas distribuídos, porque ele mostra uma aplicação real, né? Prática e acessível, e é um projeto bem estruturado. Então, com resultados concretos e que também resolve um problema real do dia a dia, né? Que é o principal motivo.
E além disso, né, ele prova que tecnologias não precisa ser cara para ser útil. É uma solução simples, inteligente e com grande potencial de crescimento e com custo barato, né? Então aqui a gente já pode ver, né, muitos benefícios. Além de eu já ter essa experiência com a IoT, não é algo complexo e é algo acessível, dependendo do que for necessário. Então, para temperaturas, ele é um bom custo-benefício. E é isso. É um bom tema, achei muito interessante e obrigado pela atenção.